Oi, turma, sejam bem-vindos ao 15º encontro da prática de matemática financeira e estatística. Hoje nós vamos estar falando sobre análise de investimento. Sou investidor, tenho dinheiro e quero investir, mas aí me surgem algumas dúvidas, né? A primeira delas que normalmente surge é como saber se aquele investimento é financeiramente viável? Eu, como investidor, eu quero aplicar o dinheiro, ter esse dinheiro de volta e receber uma remuneração, tá? Eu quero receber mais do que eu investi. Então, é financeiramente viável esse investimento? Eu também posso ter a possibilidade de fazer mais de um investimento, né? Eu tenho um dinheiro que eu posso montar uma loja, abrir uma transportadora ou ter uma indústria. Qual deles é mais vantajoso? Afinal de contas, são tipos de investimento diferentes. Ou eu tenho uma empresa que quero aplicar em um projeto que vai reduzir custo, ou eu tenho a possibilidade de fazer um investimento financeiro. O que vale mais a pena? Na matemática financeira, nós temos algumas técnicas importantes para isso, tá? Duas que a gente vai estar trabalhando é o VPL, ou valor presente líquido. Na HP2EC é a teclinha NPV, ativada através da função F, tá? Então, quando a gente olha lá na HP2EC, o NPV, a gente está falando de VPL, ou valor presente líquido. E nós também temos a técnica da TIR, taxa interna de retorno, ou lá na HP2EC, IRR. Então, VPL e TIR são mecanismos que trabalham com a noção do valor do dinheiro no tempo. Matemática financeira a gente tem estudado isso, né? Vocês sabem bem que ao longo do tempo o dinheiro normalmente perde valor, tá? O valor que eu tenho hoje, daqui a 5 anos, ele vai perder poder de compra, tá? Então, VPL e TIR tratam essa variação ao longo do tempo. E eles são, como dito, muito utilizados para análise de investimento, né? Então, como foi dito, eu como investidor, eu tenho algumas dúvidas. Eu quero saber se vale a pena investir, se eu tenho 2 ou 3 projetos, qual é mais vantajoso. Então, começando pelo valor presente líquido, na verdade a gente vai trabalhar com o conceito de fluxo de caixa. Então, lembre-se, setinha para baixo, saída de dinheiro, setinha para cima, entrada de dinheiro no meu fluxo de caixa, tá? E aí a gente coloca numa linha de tempo e vai verificar qual será o valor presente, por isso o VPL, valor presente líquido, de uma série futura de pagamentos, né, ou melhor, recebimentos, no caso, né? Eu vou receber dinheiro ao longo do tempo, trazendo a valor presente. Qual que seria esse valor, tá? E aí a gente vai trabalhar com uma taxa. Essa taxa, chamada de taxa de atratividade, o custo capital, normalmente assim, ela é impositiva, né? Vamos pensar um exemplo. Eu posso comprar alguns caminhões e começar uma transportadora, ou eu posso colocar esse dinheiro no banco. Lá no banco, sem risco nenhum, o banco vai me pagar 10%. Então eu trago para o meu cenário aqui, considerando o risco, né, que eu possa vir a ter na minha transportadora de não receber, ou de dar algum problema, um acidente, alguma quebra de caminhão, eu defino, né, decido que no mínimo, se lá me paga 10, aqui eu quero 15, tá? Então é uma taxa chamada de custo de oportunidade. Para mim começar aquele investimento, eu quero investir um valor e ser remunerado no mínimo a 15%, tá? Então, isso que o VPL vai tratar na taxa conhecida. E ele vai trabalhar com a noção do dinheiro ao longo do tempo, né? Então, nesse exemplo, o fluxo de caixa, que é uma saída inicial, aqui não colocada, mas nós temos 5 séries futuras de recebimentos e trazendo no valor presente, qual é esse valor? Vocês sabem, lembram bem da última aula, né, que a gente fez o cálculo, o dinheiro que sobra no fluxo de caixa de vocês, vocês investem. No final do ano, vocês viram que se vocês investirem, vocês vão receber juro. Agora, quem gasta mais do que ganha, né, vai pagar juro para o banco. Ou seja, ao final de um período, aquele valor que eu apliquei ou que eu tomei emprestado, ele vai ter um valor maior. Agora, o inverso também acontece. Se um valor lá na frente é tomado emprestado, ou eu tenho uma referência lá na frente, se eu trouxer para o valor presente hoje, ele tem um valor menor, tá? Então é isso que o VPL vai tratar. Esse desconto, né? Esse deságio do valor que lá na frente eu vou receber. Aqueles 5 mil lá no período 5, ele não vale 5 mil hoje. Ele vai valer menos, de acordo com uma taxa conhecida, eu posso calcular isso, tá? Então vamos lá para entender primeiro o HP2EC. Pessoal, a gente vai estar utilizando essas teclinhas aqui, CFO, CFJ e NJ, lembre-se sempre ativadas pelo G, tá? Por quê?
Vocês lembram que a nossa calculadora HP2EC, na maioria das teclinhas, ela tem três funções. Aquela que está em branco é a função padrão, então eu não preciso ativar através de nenhuma outra tecla. Agora, aquelas que estão em azul, eu tenho que clicar antes no G. Então eu informo o valor, clico no G e clico em CFO. Então eu vou estar registrando não o PV, vou estar registrando o CFO, tá? Então, essas três informações a gente vai usar agora para o cálculo VPL e TIR, tá? Já antecipando, o CFO é o mesmo que o PV, é o valor presente, só que como o cálculo é diferente, a função vai ser diferente, tá? O PMT é parcelamento, CFJ também será parcelamento, tá? Então é fácil associar porque é quase a mesma coisa. Agora aqui muda. Valor futuro é o valor lá na frente que eu vou ter ou receber, e o NJ ele trabalha com o número de parcelas, tá? Então o número de parcelas, nesse caso que a gente vai trabalhar, vai ser o NJ e não mais o N, tá bom? E outras duas informações que a gente vai tratar, eu já falei para vocês, lembram, ó, NPV é o mesmo VPL, valor presente líquido. E RR é a taxa interna de retorno ou TIR, tá? Só que aqui está em inglês, né? Então essas abreviaturas do nome em inglês é por isso que está diferente. VPL é o mesmo que NPV, TIR é o mesmo que IRR. E ambas, por ser uma função que está em laranja indicada acima da tecla, né? Eu tenho que primeiro clicar no F para poder clicar nessa teclinha e ativar essa função, tá? Cliquei no G e indiquei PV, eu estou colocando o CFO, né? O CF0, melhor aqui, né? Alguns falam CFO, mas é o CF0, o valor na data zero. Se eu cliquei em F antes e cliquei na mesma teclinha PV, na verdade eu estou ativando o NPV, tá? Então, forma fácil de associar. Cliquei na tecla de ativar a função, de acordo com a cor que estiver indicada na teclinha seguinte que eu vou clicar, ele vai guardar a informação. Então atentem a isso, tá? Vamos lá então. Uma transportadora analisa a compra de um caminhão no valor de 103 mil. A utilização desse veículo, então, uma saída de 103 mil. A utilização desse veículo renderá nos próximos 5 anos, deverá gerar receitas de 30 mil, 35, 32, 28 e 20 mil, respectivamente. No final do quinto ano, espera-se vender esse caminhão por 17 mil. Se a empresa espera uma taxa de retorno de 15% ao ano, qual o valor presente líquido? Vejam, nós temos um fluxo de caixa, então saída na data zero 103 mil, depois nós vamos ter entradas de 30, 35, 32, 28 e 20 de receita, mais 17 da venda do caminhão. Aqui totaliza 37 de entradas, tá? Detalhe é que a nossa taxa mínima, como você tem no exemplo anterior, aquele dono de transportador, o investidor que vai comprar o caminhão, diz que quer no mínimo 15% de retorno, tá? A fórmula matemática, a gente vai pegar cada parcelinha, tá? Porque são parcelas irregulares, e a gente vai pegar o valor da parcela que divide 1 mais I, que é a taxa, na potência do período que está sendo tratado. Então, o primeiro é potência nada, porque é o ano 1. E você sabe que na potência 1 ele vai dar o mesmo valor aqui, né? Já no período 2 é elevado ao quadrado, período 3 ao cubo, ao 3, aí depois a gente vai ter o período elevado à potência 4, potência 5, 6 e assim vai indo até completar todos os cálculos. A gente calcula cada parcela separadamente e isso diminui do CF0, que é o valor de investimento inicial, ou seja, os 103 mil. Então, lembrando, o FC é o fluxo de caixa, o valor que vai entrar, e o CF0 é o investimento inicial, tá? Como é que é a fórmula matemática que a gente faz? Então, nós pegamos o valor de entrada, né, CF1, fluxo de caixa, período 1, 30 mil, que divide 1 mais 0,15, a taxa convertida para decimal, né? Na potência de 1 seria, mas a gente coloca nada aqui por ser um número elevado à potência 1 vai dar ele mesmo. Aí os 35 mil, que é do período 2, vem aqui, sobre 1 mais 0,15 na potência 2. Os 32 mil vem aqui, 32 mil que divide 1 mais 0,15 na potência 3. 28 mil que divide 1 mais 0,15 na potência 4. E os 20 somados aos 17 que divide 1 mais 0,15 na potência 5. Isso tudo vai diminuir o valor do investimento inicial 103 mil. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está pegando o valor que a gente vai receber lá na frente e dividindo, descontando uma taxa
de juros compostos, né? Lembre, a potência calcula sempre compostos. E aí a gente vai fazendo a fórmula, né? Ele vai manter o valor e aqui embaixo a gente traz a fração, 1 mais 0,15 é 1,15 nas potências no respectivo período, menos 103 mil. No caso, fazemos o cálculo da potência, então 1,15 multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 1,32, 1,15 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1,52 e assim por diante. Tá? Vou passar um pouco rápido porque o objetivo aqui não é só reforçar a fórmula matemática, mas a gente vai calcular na HP, né? Então aqui eu tenho os resultados, né? Então aqueles 30 mil reais trazidos a valor presente é 26 mil. Por quê? Porque eu descontei a taxa, tá? Então é aquela situação. 30 mil reais recebido daqui a um ano, descontando uma taxa de 15% ao ano, hoje seria 26, tá? 35 mil reais descontado essa mesma taxa em 2 anos seria 26.465. Os 32 mil reais descontado a 3 anos, né, seria 21 mil. 28 mil reais descontado 4 anos seria 16. E os 20 com os 17, que daria 37, descontado a uma taxa de 15% ao ano em 5 anos, hoje representariam 18 mil. Somando essas entradas de caixa menos o valor do saldo inicial, período zero, a gente chega em 107 mil menos 103, 4.997. Basicamente, pessoal, o conceito do VPL diz que sempre que o saldo é positivo, é rentável. Ou seja, aquele investimento vai pagar essa taxa mínima de atratividade já pré-definida e sobra um dinheirinho ainda, tá? Que dinheirinho, nesse caso, paga a taxa, devolve o capital e sobra 4.997, tá? Então, sempre que o VPL for positivo, ok, investimento viável, tá? Agora, fazendo o cálculo na HP12C, pessoal, lembrando, nosso fluxo de caixa ele é irregular, esse é um detalhe bem importante, tá? Então, é o mesmo exercício sendo calculado na HP12C, tá? Então, saída de 103 mil, entrada de 32, depois 35, depois 32, desculpa, a primeira entrada de 30, né? A quarta entrada 28 e a última 37. Como é que a gente vai fazer na calculadora, pessoal? 103, a gente vai clicar no CHS, continua informando negativo, né? GCF0. Agora a gente vai ativar a função C e clica lá no PV, né, no valor presente, mas como o valor presente ativado a função G é o CF0, ele vai trabalhar com CF0. E agora a gente vai informando cada uma das parcelas da seguinte maneira: 30.000 G CFJ, 35G CFJ, 32G CFJ, 28G CFJ e 37G. Por que 37? Porque a gente está tratando os 20 mil de entrada de fluxo e os 17 da venda do caminhão. GCFJ, tá? Por que a gente repete tudo isso daqui, pessoal? GCFJ, GCFJ. Porque a gente vai estar tratando de uma operação de séries de pagamentos diferidas, ou seja, irregulares, tá? E aí vocês lembram lá daquela aula que a gente tratou sobre isso? Quando a gente tem séries irregulares, a gente trata cada parcela de forma separada, por isso independente, tá? Então eu informei o saldo inicial, informei cada uma das parcelas em CFJ e aí eu coloco 15 no I. O I continua sendo ele mesmo, tá? Não precisa ativar a função G, que o cálculo vai estar errado. É só clicar 15, porque é 15% I, tá? Aqui a gente tem o fluxo anual e a taxa anual também. E agora, para finalizar, pessoal, o que eu quero saber? Valor presente líquido. Basta eu clicar em F, ativando as funções em laranja, e clico em NPV. E aí a calculadora vai me dar 4.997,37. Detalhe, o saldo é um pouquinho diferente daquele que eu calculei, por quê? Porque lá eu trabalhei com 4 casas depois da vírgula nas potências e trabalhei com 2 casas depois da vírgula no resultado de cada ano, né? Aqui a calculadora guarda todos os valores na memória, então ela é bem mais precisa, tá bom? Então vamos repetir isso aqui lá na nossa calculadora HP12C para relembrar um pouquinho, tá? Então, pessoal, sempre que eu tiver aqui na calculadora HP12C, antes de começar o cálculo, eu sempre tenho que
limpar ela, né? Então o que eu faço para limpar a memória? F, clico na teclinha CLX. Só que vocês lembram, né? Se eu ativar o F, eu estou usando o que está em laranja. Então é RF Reg, tá? Clicou aqui, limpou, tá? Então, lembrando o nosso cálculo que a gente fez, o passo a passo. Então é 103.000, que é o saldo inicial, CHS, G, agora eu clico e ativo a funçãozinha G, e eu coloco lá no CF0, né, no saldo 0. Ok, gravou. Agora eu venho informando cada uma das parcelas, então a primeira é 30.000 G CFJ, tá? Que é a teclinha do PMT. 35.000 no ano 2, e aí eu tenho que sempre respeitar a ordem cronológica, tá? Sempre seguir a ordem. 32 G CFJ, 28 G CFJ e 37 G CFJ. A minha taxa de 15 e aqui continua a teclinha como a gente vem usando até então. Agora eu quero saber o NPV. O NPV é laranja, então eu ativo a teclinha F, né? Através dessa ativação eu clico em NPV. Ele vai me dar o valor 4.997,13, tá? Um valor um pouquinho diferente daquele que eu marquei ali, tá? Ok? Então, pessoal, é isso, tá? Acabamos de calcular o NPV. Como deu um saldo positivo, a gente sabe que o nosso investimento ele é viável, ok? E aí, detalhe, só reforçando, por ser parcelas irregulares, né? Cada uma tem um valor, eu tenho que sempre informar cada uma delas separadamente, tá bom? Então, a TIR ela é uma taxa de desconto hipotético que serve para prever o quanto que pode render o investimento em um projeto. Ele vai partir do pressuposto que ele iguala o valor presente a zero, no caso, o valor presente vai ser igualado ao próprio investimento. Então, seria como se a gente fizesse um cálculo no qual eu recebo de volta o capital sem ganho nenhum, tá? Então, o conceito de forma simples seria isso, tá? E a lógica que a gente vai trabalhar, detalhe, percebam isso. Se a TIR for maior que o custo de oportunidade, é positivo. Por quê? Porque aquele projeto vai remunerar mais do que eu quero. Então, se no meu custo de oportunidade eu tiver 15% e o projeto me remunerar 20%, der 20% de TIR, eu sei que para igualar no 0 a 0 ele me daria 20%. Se eu quero menos, é lógico que ele vai me dar ganho em cima disso, né? Se for abaixo do custo oportunidade, o projeto é negativo, ou seja, eu não vou receber aquilo que eu estava esperando. E se for igual ao custo oportunidade, é nulo, ou seja, eu vou ficar no 0 a 0. Eu não vou ter ganho, tá? Ou melhor, desculpa, ele vai ficar no percentual zero. Eu vou retornar o valor de investimento que eu fiz, tá? Mas eu não vou receber a mais por isso, tá bom? Então, TIR maior que o custo oportunidade, positivo. TIR menor que o custo oportunidade é negativo. E TIR igual ao custo oportunidade é nulo, tá? Então, naquele mesmo exemplo, pessoal, considerando uma taxa de retorno de 15% mínima esperada, né? Eu consigo fazer um cálculo da TIR da seguinte maneira: 103 CHSG CF0, tá? Mesmo padrão. 30G CFJ, que eu repito, 35G CFJ, 32G CFJ, 28G CFJ e 37, por ser duas entradas lá no período final, GCFJ. Só que agora, pessoal, eu não vou informar a taxa. Por quê? Porque a TIR já é a taxa, eu não preciso colocar 15 aí, tá? Eu informei o saldo de desembolso inicial, informei todas as parcelas, eu vou clicar no F e R para saber a taxa mínima de atratividade, tá? Então, só registrar aqui, nesse movimento aqui que eu acabei de fazer, eu descobri que a minha taxa é de 17%. Ou seja, a taxa é maior que o mínimo que eu quero saber. Logo, se o projeto vai me pagar mais do que
eu vou receber, eu sei que o projeto é viável. A gente já calculou pelo VPL, tá? Mas aqui ele me confirma isso. Qual que é a taxa que ele estaria me dando? Vocês lembram que lá no cálculo, na parte teórica, a gente não chegou a calcular porque é muito trabalhoso para a gente fazer esse cálculo na mão, né? E a gente vai por tentativa e erro. O bom é que a HP12C ela já me dá essa informação direta, tá? Então vamos lá para repetir o cálculo. Então, começo limpando o FSLX. Sempre lembrem de começar limpando a memória, tá? Então eu vou informar 103.000 CHSG CF0. Aí as parcelas é de 30 GCFJ, 35 GCFJ, 32 GCFJ e 28 GCFJ e a última 37 GCFJ. Informei o saldo inicial, a saída de recurso foi 103.000. As parcelas entradas de recurso foram informadas na ordem cronológica, cada uma na sua sequência no CFJ. Não quero saber I por quê, porque o cálculo a própria calculadora vai me dar aqui em IRR. Mas para mim chegar no IRR eu tenho que ativar a função F. Ativei a função F, clico aqui na teclinha correspondente ao IRR, ele vai me dar 17,0030, ok? Então basicamente eu disse para a calculadora aqui em CF0 qual é o saldo que eu inicio, o valor de investimento 103.000, os valores que eu vou receber ano após ano na sequência cronológica e por fim quis saber qual é a taxa interna de retorno, ele me deu 17%, tá bom? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Então aqui a calculadora me dá um valor direto e isso é bem positivo, tá? Agora vamos fazer um cálculo um pouquinho simplificado, tá? Lá eu tenho que informar cada uma das parcelas porque é irregular, tá? Cada ano eu vou ter um valor de recebimento. Aqui não. Um projeto de ampliação de uma loja terá investimento de 120.000, que vai gerar entradas de caixa de 32.000 nos próximos 5 anos. Então, a entrada é regular, 32.000, tá? Considerando um custo de oportunidade de 12% ao ano, determine o VPL deste investimento. Então, vejo, a minha saída de recurso é 120.000 hoje e pelos próximos 5 anos, que é o período que eu quero ter o retorno, né? Eu vou ter entradas de caixa de 32.000 em cada ano de forma regular, tá? Então agora vai mudar um pouquinho porque eu não vou informar cada uma das 5 parcelas no CFJ. Eu informo uma vez só e agora eu vou usar o NJ, que é o número de parcelas, tá? Então eu vou informar 120 CHSG CFO, que não muda. Eu sempre informo o saldo do valor que eu desembolsei no investimento, 120.000. Mudo o sinal GCF0, tá? O saldo inicial 120.000 negativo. Saiu do meu caixa 120.000. Agora vai entrar no meu caixa 32 GCFJ. Vão ser 5 parcelas regulares. Aí agora não preciso informar de novo. 32 GCFJ, 32 GCFJ, 5 vezes. Basta que eu informe 5, que é o número de entradas, GNJ. Tá? Então aquele NJ é o número de parcelas nessa operação, ok? E aí eu informo 12I. E a calculadora vai me dar a informação do valor presente líquido se eu informar na função F e clicar na teclinha do NPV. E aí a calculadora vai me dar menos 4.647,16. Detalhe, menos 4.647,16, ou seja, se eu pegar esse valor e trouxer o valor presente, essas 5 entradas vai me totalizar lá 116.353, arredondando, reais, né? Ou seja, 4.647 a menos do que os 120.000 que investi. Ou seja, o VPL é negativo, nesse caso, a entrada de recurso não paga o meu VPL considerando essa taxa de 12%. Então, nesse ponto, o projeto é inviável, tá? Ele vai me trazer dinheiro? Sim. Porém, descontando a taxa de 12% ao ano, esse valor é menor do que o saldo que eu investi hoje,
tá? Então, eu investindo 120 mil reais hoje, eu teria um retorno de 117 mil, arredondando, 116 mil, arredondando. Ou seja, menor do que o investimento que eu fiz. Projeto inviável, tá? Mas vamos calcular lá na nossa calculadora para repetir a sequência aqui, o passo a passo, tá? Calculadora em tela. Então, eu informo F, CLX, tá? Então, eu vou sempre começar informando o valor que eu tive de saída, então 120 mil negativo, saída de caixa, GCF0. Então, o saldo inicial zero foi menos 120 mil. Agora eu tenho uma entrada de 32 mil, GCFJ, 32 mil. Só que essas entradas são regulares pelos próximos 5 anos. Então, eu informo, ao invés de informar 5 vezes 32 GCFJ, eu informo uma vez e agora eu informo 5 GNJ, tá? Que tem a função de dizer que essas parcelas, essas entradas regulares serão repetidas por 5 meses, tá? E aí eu informo 12I, que é a taxa que eu quero, e agora eu peço para a calculadora me dizer o IRR. Para pedir o IRR, eu tenho que clicar no F, porque IRR está em laranja, sempre ativo a função laranja antes do F, e agora sim clico IRR. Pronto. Opa, aqui eu já calculei Vou voltar a fazer o cálculo, porque eu antecipei e calculei agora não o valor presente, calculei a taxa, tá? Vamos refazer o cálculo. Vale a pena também, acontece às vezes, tá? Então vamos lá. Resetando. Cálculo. F, CLX, limpei a calculadora, 120 mil. CHS, G, CF0. Saída de caixa inicial, 120 mil. Detalhe, pessoal. Vocês já viram o cálculo próximo que a gente vai fazer. Então, antes eu calculei a taxa interna, mas eu quero o NPV, tá? Então, informei 120 mil, agora 32, G, CFJ, 5, G, NJ, então são 5 parcelas regulares de 32 mil. Aí a taxa é 12 e F, NPV, eu quero o valor presente líquido, NPV, menos 4.647. Portanto, é inviável o projeto, que ele não vai remunerar aquela taxa de 12% que eu quero. Ou seja, trazendo o valor presente, eu perco o valor, tá? Agora vamos entender a taxa interna de retorno, né? Se a gente replicasse aqui, tá o cálculo matemático feito na potenciação, o valor dá um pouquinho diferente, como eu já falei para vocês, aqui eu encurto o número de casas depois da vírgula, tá? Tanto no cálculo da potenciação para fazer a divisão, eu também encurto aqui no resultado dessa divisão, apenas 2 casas, então ele dá um pouquinho diferente, tá? Mas a calculadora ela é mais precisa porque ela guarda todos aqueles números que vão ser calculados na fórmula, certo? E agora calculando a taxa interna de retorno desse projeto. Então eu vou informar sim os 120 CHSG CFO, CF0, que é o valor de saldo inicial que saiu do meu caixa, 32G CFJ, 5G NJ, e aí eu peço para a calculadora o F NPV. E aí ele vai me dar 10,4248, tá? Então voltamos agora, refazer aquele cálculo que a gente já havia feito, tá? Então começo limpando a calculadora, FCLX, saldo que sai do meu caixa é 120 mil, CHS, G, CF0. Então, o investimento que eu quero fazer, eu desembolsei na data zero 120 mil reais, saiu do meu caixa 120 mil. Entrarão 32 mil G, CFJ. Entrarão daqui para frente 32 mil reais. Em quanto tempo? 5 GNJ, por 5 períodos, tá? Agora eu não preciso informar a taxa. Vocês viram que antes no cálculo que eu antecipei, o cálculo para vocês eu informei, mas a calculadora despreza. Eu quero saber o IRR, a taxa interna de retorno. Então, para saber o IRR, eu clico em F, IRR, 10,4248, tá? Por que o projeto é inviável, pessoal? O projeto é inviável porque eu quero receber no mínimo 12%.
E vejam, o projeto ele vai me dar 10,4248. Não que ele não vai me rentabilizar, só que a rentabilidade é menor do que aquela que eu tenho. E aí eu, como investidor, se eu pré-estabeleci que no mínimo é 12%, aquele projeto vai me dar 10,42. Então ele vai me pagar menos, tá? Em tese, não seria um projeto inviável. Por que em tese? Porque vejo que mesmo assim ele vai me trazer retorno, tá? Mas um retorno menor do que eu quero, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Dois exemplos, e aí a gente vai fazer agora via Google Formulário o cálculo do NPV, no caso, o valor presente líquido, e cálculos do IRR, taxa interna e retorno, tá? Eu quero que vocês lembrem, o link vai estar disponível até o meio-dia. Eu quero que vocês façam as questões no caderno, tá? E depois registrem no link e envie. Quero que você apresente em cada questão a sequência de cálculo passo a passo feito no HP12C e o resultado. Pessoal, a explicação foi feita nesse vídeo, tá? Peguem aquela telinha porque a sequência de cálculo é sempre a mesma, tá? As teclinhas que vocês vão apertar são sempre a mesma. Lembrem de limpar a memória da calculadora antes de começar a fazer o cálculo e registrar naquela mesma sequência que eu passei para vocês, tá? Se puderem, tirem um print da tela ali do vídeo, vou até encaminhar o slide aqui no grupo da turma, coloquem, imprimam isso ou anotem no caderno para vocês terem a formulazinha. E entendam a questão problema, tá? A questão problema sempre vai dizer o seguinte: eu como investidor eu vou ter um desembolso, uma saída de fluxo de caixa na data zero, CF zero. Aí eu vou ter entradas regulares ou não no período 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu informo de forma como acontecer. Se for regular, eu vou informar no CFJ aquele parcelamento. Sempre vai ser no CFJ. Mas se for regular, eu informo uma vez só, e aí eu informo a quantidade de vezes que eu vou receber no NJ. Agora, se for irregular, em ordem cronológica, todas as parcelas eu vou informando no CFJ. E aí eu vou, no caso no VPL, o NPV, eu vou colocar a taxa mínima da atratividade que eu quero e pedir para a calculadora me dar o NPV. Se eu quero a TIR, eu não coloco taxa, eu apenas depois informar o valor de desembolso inicial em CF0 e os valores de entradas em CFJ, eu vou pedir para a calculadora me dar qual que é o valor do IRR, da taxa interna de retorno. Percebo, se o VPL for positivo, o meu dinheiro volta para mim com um acréscimo, então eu vou ter ganho, além daquele ganho da taxa mínima. E o TIR vai dizer qual é o retorno em percentual que eu vou ter, tá? Então faça no seu caderno isso, né? E apresente esse passo a passo de cálculo na HP12C e o resultado que a calculadora vai te dar, tá bom, pessoal? É isso, fico à disposição no grupo para esclarecer qualquer dúvida. Até mais, um ótimo estudo para você.